Certa vez, em uma pequena cidade, estavam comemorando a chegada do Halloween. Todos adoram o Halloween. Aquelas fantasias legais de monstro, as crianças dando sustos umas nas outras, pedindo doces nas casas, as abóboras esculpidas. É realmente uma época mágica. Porém, as coisas não iam tão bem assim para a garotinha Emily. Emily era uma garotinha animada. Porém, a sua família, infelizmente, não conseguiu dinheiro o suficiente para comprar uma fantasia bacana para ela. Então Emily teve que usar uma fantasia improvisada, especificamente a de um zumbi, que nada mais era do que só uma cara pintada, alguns machucados simulados e umas roupas velhas estragadas. Emily segurava a sua cestinha para pedir doces, mas ela não estava tão animada como de costume. Ela não possuía muitos amigos e andava pela rua cabisbaixa, olhando as fantasias das outras crianças e comparando com a sua. Emily de repente esbarrou em alguém e os poucos docinhos que havia conseguido acabaram caindo na rua. Desculpe, desculpe, eu não vi você. Emily tentou se desculpar com a pessoa que ela havia esbarrado. Tá tudo bem. Acontece. Emily viu então que se tratava de um garoto que estava usando uma fantasia de espantalho. Eram roupas bem velhas, poeiradas, como se tivessem saído de um porão antigo. Haviam dois grandes botões na região de sua camiseta. As mãos eram feitas com ganchos e lâminas parecidas com as de uma tesoura, e possuíam um rosto branco, com olhos completamente negros, e um sorriso exageradamente grande, costurado de orelha a orelha. O garoto então recolheu os doces do chão e os devolveu à cestinha de Emily. Emily sorriu e agradeceu ao garoto. Você tem muitos docinhos, disse o garoto. Não são muitos. Tem várias outras crianças que pegaram mais do que eu, disse Emily. Então o garoto perguntou. Por que é que você tá tão triste? É que a minha fantasia não é tão legal, respondeu Emily. Mas a sua fantasia está muito boa, disse o garoto. Ah, a sua é mais legal, afirmou Emily. A minha? Ah, ela é velha e bem empoeirada, mas a sua é demais. Os dois conversaram um pouco até que chegou a hora de Emily ir para casa. Ela se despediu do garoto. Ambos agora já se conheciam. O garoto se apresentou a ela como Kid. Emily voltou para casa saltitando de feliz. Mesmo não ganhando tantos doces e sua fantasia improvisada, ela havia ganhado um novo amigo. Nossa, querida, você está tão feliz? O que foi que aconteceu? Perguntou a mãe de Emily. Eu fiz um amiguinho novo, respondeu Emily. Ela contou tudo aos seus pais. Eles ficaram curiosos com o que ela havia contado. O dia terminou da maneira de sempre. Emily jantou com a sua família, comeu seus docinhos e foi dormir. Na manhã seguinte, Emily comentava bastante sobre seu novo amigo Kid. Os pais de Emily então pediram para que ela desenhasse o seu novo amigo Kid. Ela explicou que o garoto usava fantasia, mas ela o desenhou assim mesmo. Emily não era tão boa em desenho, mas ela fez o possível. Quando Emily terminou seu desenho e mostrou para os seus pais, eles ficaram surpresos. Era um desenho simples, daqueles desenhos mal feitos de homem palito. Porém, eles perceberam algo de errado nesse desenho.
Quando Emily desenhava, os sorrisos de seus personagens eram apenas uma pequena linha fazendo a boca. Ela também costumava pintar os seus desenhos e colocar alguns detalhes nos olhos dos desenhos, como a íris. Porém, Emily sempre desenhava as pessoas o mais parecido possível usando seu estilo. E como ela só havia visto Kid usando sua fantasia, ela desenhou o que viu. Este era o desenho. Os pais de Emily fizeram algumas perguntas. Emily soube responder parte delas. A principal delas era onde morava Kid, mas Emily não sabia. Então começaram a pensar que se tratava de um amigo imaginário, mesmo Emily dizendo ao contrário. Mas para seus pais era a resposta mais lógica, pois para eles seria prudente Emily criar um amigo imaginário, sendo que ela não tinha muitos amigos. O dia terminou como de costume. Porém, Emily ainda sentia falta de seu amiguinho Kid. Durante a noite, quando Emily estava prestes a pegar no sono, ouviu algo batendo no vidro de sua janela. Emily olhou para sua janela, ainda meio tonta. Ela estava próxima à sua cama. Ela viu Kid, ainda usando a sua fantasia, olhando para ela, com a baixa luz da lua deixando-o um pouco visível, mas o suficiente para ver o sorriso exagerado em seu rosto. Emily abre a janela de seu quarto para falar com Kid. Emily começou a ficar animada, pois Kid havia voltado. Os dois conversavam por um tempo. Porém, quando a mãe de Emily se aproximava do quarto dela, acabou escutando a conversa. Quando ela abriu a porta do quarto de Emily, apenas a viu olhando pela janela de seu quarto. Querida, o que você estava fazendo? Já está tarde de noite e eu já lhe falei que não deve falar com estranhos. Emily? Emily! O que é isso? Emily se virou de frente para sua mãe e mostrou as suas mãos cheias de doces enquanto mascava um chiclete. Emily! Quem te deu esses doces? Você sabe que não pode comer doces na hora de dormir, disse a mãe de Emily. Kid me deu esses doces. Ele estava aqui conversando comigo, mas ele já foi embora, disse Emily. Emily, esse tal de Kid não existe. Isso é muito sério. Quem foi que te deu esses doces? Mas mãe, Kid me deu. Emily era uma garota dócil. Ela nunca mentiria para seus pais. Mas eles não acreditavam nela. Então seus pais trancaram a janela de seu quarto, jogaram aqueles doces no lixo e deixaram-na dormir com eles em seu quarto. Na manhã seguinte, os pais de Emily conversaram com ela, tentando esclarecer a questão daqueles doces misteriosos. Eles a pressionavam a dizer quem foi que deu os doces. Emily estava dizendo a verdade, mas não estava convencendo seus pais disso. Como punição, eles colocaram Emily de castigo em seu quarto. Ela só poderia sair de lá quando ela contasse a verdade. No caso, a verdade que eles queriam ouvir. Os pais de Emily saíram para o supermercado, certificando-se de que Emily não sairia do seu quarto e muito menos de sua casa. Emily ficou em seu quarto apenas esperando. Domingo, que deveria ser divertido, agora a deixou muito triste. Ela só conseguia pensar no que ela iria dizer quando seus pais chegassem, e se Kid era real de fato, ou se tudo aquilo fosse apenas fruto de sua imaginação. Certo tempo depois, Kid apareceu novamente na janela de seu quarto. Porém, ao invés de se alegrar como de costume, Emily ficou zangada. A janela estava trancada e ela não poderia abrir para Kid entrar. Porém,
Kid começou a bater a sua cabeça contra o vidro de seu quarto. Ele batia violentamente a sua cabeça contra o vidro, pancada atrás de pancada. Cada vez mais violento. Uma mais violenta que a anterior. O vidro foi começando a formar pequenas fissuras. As pequenas fissuras foram aumentando de tamanho à medida com que Kid batia sua cabeça contra elas. E no momento em que o vidro estava praticamente repleto de fissuras, Kid deu o seu último golpe, carregado com toda a sua força, e o vidro se rompeu. Kid, com a força do impulso de sua cabeçada, caiu para dentro do quarto de Emily. Caiu de bruço, estatelado no chão. Kid? Kid? Kid, você tá bem? Kid não respondia, por mais que Emily chamasse por ele. Ela começou a ficar preocupada com Kid. Ela tentou pegá-lo e colocá-lo em sua cama. Porém, Emily percebeu algo errado. É difícil dizer, sabe? Mas quando Emily tocou o corpo de Kid, não parecia que tinha uma pessoa dentro daquela fantasia. Kid começou a se levantar. Era possível ouvir os ganchos arranhando o piso do chão enquanto ele começava a se levantar. Kid ficou em pé de novo, olhando para Emily com seu sorriso costurado. "Estou ótimo", disse Kid. Naquele momento, Emily começou a ficar com medo. Havia algo de errado com o seu amigo Kid. "Você está de castigo, Emily?", disse Kid. "Meus pais me deixaram de castigo. Eles não acreditam que você é real", disse Emily. Kid então ficou um tempo em silêncio enquanto olhava para Emily. Ela encarava Kid com aquele sorriso costurado. Na medida com que ela ia encarando, o sorriso começava a ficar cada vez mais perturbador. E então Kid disse: "Eu posso tirar você daqui." Emily ficou espantada. Kid apenas olhou para ela e disse: "Nós vamos fazer uma surpresa para eles." Logo os pais de Emily chegaram, e a primeira coisa que viram foi a janela quebrada do quarto de Emily. Desesperados, os pais começaram a procurar sua filha pela casa. No primeiro momento, pensaram que Emily havia quebrado a janela de seu próprio quarto e caído. Mas depois de olharem melhor aquela cena, perceberam que não haviam cacos no chão da calçada, o que indicava que o arrombamento foi de fora para dentro. Enquanto o pai procurava nos andares de baixo da casa, a mãe de Emily subiu até o quarto de Emily. E o que ela viu foi perturbador. Ela encontrou Emily deitada no colo de Kid em sua cama, com o rosto e o corpo completamente ensanguentados. Enquanto Kid acariciava o seu rosto com os seus dedos laminados, era possível ver a carne sendo levemente cortada, formando cicatrizes e escorrendo sangue, gotejando no lençol de sua cama. "Mas o que é que está acontecendo aqui? Emily! O que você fez com ela? Quem é você?" perguntava a mãe de Emily desesperadamente. Kid então virou seu sorriso em direção à mãe de Emily e disse: "Eu sou Kid." Naquele momento, a mãe de Emily estava tão confusa que não conseguia se concentrar em nada. E começou a esticar a boca de Emily para lados opostos, formando um sorriso. "Olha como ela tá feliz agora. Viu? Eu sei o que ela quer. Eu sei do que ela precisa. E sei o que ela não precisa. Ela não precisa de vocês."
Kid provocava e se deleitava na dor física de Emily e na dor emocional de sua mãe. Ela estava paralisada, sem reação alguma. Ela queria salvar Emily, é claro, mas ao mesmo tempo estava paralisada, de tanto medo que sentia de Kid. A voz de Kid então começou a mudar o tom, profanando ainda mais provocações. Ela não ama vocês! Ela odeia vocês! Ela odeia todos vocês! Os batimentos cardíacos da mãe de Emily estavam aumentando a cada segundo enquanto Kid continuava falando cada vez mais alto. O pai de Emily, que estava no andar de baixo, ouviu a mãe de Emily gritar e foi correndo ao auxílio de sua esposa. Quando subiu ao quarto, ele viu uma cena que o matou por dentro. Sua esposa estava no chão, com uma fratura exposta no joelho direito, chorando e se arrastando, tentando se levantar. Mas essa não é a pior parte. Emily estava bem na sua frente, cortada, dividida, com as partes de seu corpo fincadas em estacas de metal, com a boca aberta pingando sangue e seus olhos arrancados. Era possível ver os órgãos de Emily pendurados na estaca de metal que sustentava o seu corpo. Emily havia sido morta brutalmente por Kid, aquele que ela pensava ser o seu amigo. A polícia local entrou no caso, mas até hoje segue sem solução. A mãe de Emily deu a descrição de Kid, mas de nada adiantou. Os pais de Emily agora sabem da existência de Kid, porém agora já é tarde demais. Emily foi enterrada alguns dias depois. Os pais de Emily nunca mais foram os mesmos após esse evento. E o que aconteceu depois? Bem, essa é outra história. Às vezes, o mal pode não ser um colosso ou algo feio que você deva temer. Às vezes ele está escondido, aí mesmo com você. Ele pode ser qualquer coisa, até mesmo um sorriso amigo. Ou, nesse caso, um grande sorriso perturbador. Kid, o risonho.